Pessoal, vamos iniciar a nossa 20ª aula de Assembly. Como sempre, abrimos o nosso VS Code e diretamente no arquivo referente à aula anterior, ou seja, o arquivo aula 19 ASM. Muito bom. A gente parou com uma pergunta, né? Qual é o valor colocado no registrador EDX na segunda escrita, né? Você tem aqui a primeira escrita e depois a segunda escrita. Na primeira, nós colocamos 4. Por que 4? 4 é esse valor aqui, olha. S1 underline len. Tá? Para não colocar o número literal, né? Nós colocamos S1 underline len. Né? Que é, digamos, uma constante aqui, cujo valor é 4, e de substituição. No pré-processamento, o que é feito ao varrer aqui esse código e encontrar S1 underline len, o compilador ele troca, né, esse. É como se fosse uma macro, né? Esse S1 underline len por 4. Tá? E, bom, a vantagem é que você não precisa contar os caracteres, né? E aqui preciso tomar um cuidado, né? Lembra que, veja, que tem 5 selecionados, mas na verdade não são 5 caracteres, são 4, porque o barra N é considerado apenas um caractere. Essa barra invertida é a barra de escape. E esse caractere, ele é o caractere de line feed, o new line. Okay? Tá, como aqui é curta a string, mesmo que eu não olhe, né, não selecione e olhe aqui nessa região aqui, olha, do VS Code, eu posso simplesmente contar os caracteres. Né? Claro, se forem muitos, fica ruim para contar, então uma forma inteligente é usar essa propriedade aqui, né, o cifrão, sendo o endereço aqui, a posição do início dessa linha, menos o início da linha anterior, cujo rótulo é o S1. Ok? Muito bem. Ah, tá. E aí isso normalmente é feito para dados inicializados, né? Para usar na section.data, ou data, em inglês, né? Na seção .bss, normalmente a gente não faz esse cálculo, em princípio, porque não tem nenhum dado inicializado, então não haveria como contar, né, quantos bytes foram, digamos, usados, ou, enfim, colocados, né, nessa região de memória. Mas a gente reservou 16, está claro, ó, espaço para 16 bytes. Então aí que fica essa dúvida, né? Quando ele faz esse cálculo, né, perdão, aqui embaixo, ó, com o cifrão, ele aponta 16, faz sentido, ou ele aponta o tamanho da string propriamente dita, né? Que é essa aqui, ó, no caso. Ou seja, essa é o valor inicializado, o valor atribuído a esse rótulo S2. Né? Bom, eu falei em depurar. Né? Então, depurar é uma forma de verificar. Então, vamos lá. Vamos usar o GDB, que é o debugger, né? É o depurador. Então, eu ponho comando gdb ponto barra, eu acho que é aula, o nosso executável, aula,
Ah, eu fiz bobagem aqui, olha. Aqui, ó. Pronto. Mas agora vai. Aula. Ok. Bom, não esquenta a cabeça com esse monte de. Né, esse monte de palavras aqui. O importante é vamos conversar aqui. Esse é o prompt com os comandos, tá? Então, o primeiro comando a gente pode usar o iniciar. Então é assim, ó, B underline start. Ok? É, esse B é de break. Né? Break start. Muito bem. Pronto. Aqui é o ponto de parada, né? Esse é o. Primeiro nós colocamos um ponto, ele chama ponto de parada. Vamos simplificar. E aí, em seguida, vamos rodar com R, que é o run. R. Ok. Agora, para mostrar o conteúdo de cada registrador, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos colocar o comando display /i cifrão PC. Pronto. Aí ele já até mostrou aqui, olha, a primeira instrução, tá? A parte do código, tá vendo? Olha, move 4 para EAX. Aqui, essa notação, ela não é a padrão Intel, né, que a gente tem usado, mas sim a padrão AT&T. São, não precisa esquentar a cabeça com isso, inclusive a gente pode alterar isso aqui. Mas é como se fosse uma forma de codificar um pouquinho diferente. Já que eu falei, vamos ali na nossa cola 1, e talvez o pessoal não esteja lembrado, mas a gente está usando aqui, olha, o dialeto Intel, né, quando a gente monta e liga e edita o nosso programa. Né, usando o NASM, né? Tá? Já no dialeto AT&T, não é o NASM, mas esse GAS aqui, o GAS. E aí ele tem umas. Ele é um pouquinho diferente. Só isso. Agora acho que o importante basta isso. Então, no caso do GDB, que é o nosso debugger, né? Ele mostra no padrão AT&T. Tá? Mas basicamente é isso. Vamos voltar ao nosso código. Ele está dizendo o seguinte, ó, é a primeira instrução. Então, move porque ele inverte aqui, né? A gente diz aqui que no caso, ó, EAX é o destino e a origem é o syswrite. Ele inverte, ele coloca o destino, a origem primeiro e o destino depois. Né? Só inverte aqui. Além de inverter, tem um detalhe. Números, a gente chama de immediate, né? É o valor. Esse valor aqui seria o valor 4 referente a syscall write. Ou seja, a syswrite, ele é uma constante, né, definida lá em library que nós fizemos, tá? Nós definimos para evitar que você fique guardando os números. Então, 4 em EAX significa que eu tô colocando lá nesse registrador o nome da syscall que eu quero, que é a syscall descrita. Tá? E aí, nesse caso aqui do padrão AT&T, os registradores precisam desse sinal aqui de porcentagem, né?
E os imediatos, né, que no caso aqui é registrador e imediato, ele coloca um cifrão antes. Tá? E aqui está também em hexadecimal. 4 em hexadecimal é 0x4. Só para entender. Tá, e aí vamos também mostrar. Vamos mostrar. E aí eu continuo sem querer escrevendo onde não devo. Olha, né, aqui é a área do editor e aqui é o terminal. Então é aqui que eu tenho que digitar. Se eu esqueço aqui o ponteiro do mouse, eu acabo estragando o meu código sem querer, né? Então vamos lá. Tá. Eu quero mostrar o valor em cada registrador. Então, o que eu faço? Eu ponho display EAX, por exemplo. Depois, eu quero o do B. Tá? O A foi lá, o B. Depois eu quero o do C, ou ECX, né? E finalmente EDX. Tá. E aí, o que eu faço em seguida? SI, que é Step I. Step. Pronto. Então o que ele fez? Ele mostrou que agora EAX tem, o conteúdo dele é o número 4. Por quê? Nós colocamos 4. Em seguida, quando eu coloquei SI aqui, ó, ele colocou 1 em EBX, que é o standard out, né? Standard out, né? Que é o descritor de arquivo referente à tela, né? Ao terminal. Só que eu só vou ver o 1 aqui em EBX no próximo passo. Então vamos lá. SI, olha aqui, ó. 1. Agora o que ele colocou em ECX, um endereço. Veja, ele colocou um endereço. Que endereço é esse? Esse endereço é do rótulo S1. Tá? S1 é o rótulo desse endereço aqui. Ó. Tá? Aí, de novo, novo passo. Olha aqui, ó. Colocou em ECX o endereço. Só que aqui está em decimal. Tá? Próximo passo. Veja que EDX era 0, agora tem 4. Que é essa linha 17 aqui. Ó. Agora, próximo passo. Ele sim, ele fez lá a interrupção, né? Tá? Chamou lá o kernel. Ele disse: Ei, kernel, coloque lá inicialize a syscall de escrita, por favor. E aí, olha que interessante, olha. Ele tá. Agora é a linha 20, ó. Olha. O que ele está fazendo? Ele tá colocando nesse endereço, e veja que compara esse endereço com esse, ó. Veja só o final. 4 contra 0, ou seja, é essa distância. Ele andou 4 bytes aqui, ó. Então, esse endereço S2, né, ele está 4 bytes após esse S1. Tá? Tá aqui, ó. E aí ele colocou um valor lá. Vamos já pensar nesse valor. Né? Que valor é esse? Olha, 0x significa que é em hexadecimal. A em hexadecimal é, ele é o 10 em decimal e é uma nova linha. Então ele coloca barra N, então o A é o barra N. E o 21 em hexadecimal, o que é 21? Porque aqui você tem que fazer de 2 em 2, olha. Tá?
Aqui A, na verdade, é 0A. Então, o 0A esse caractere barra N. 21 é o exclamação, ponto de exclamação. E o 69 é a letra I minúscula. E o 45, tá? Em hexadecimal, é a letra E maiúscula. Veja que ele inverte. Tá? Essa inversão chama-se Little Endian. A gente vai já logo adiante podemos falar mais um pouco. Little Endian. Eu vou até escrever aqui então o nosso código. Little Endian. Tá? O processador ele inverte, né? Quando você tem mais de um byte, um valor, um conteúdo de mais de um byte, existe esse processo aqui de colocar na memória chamado Little Endian. Índiozinho, digamos, né? Pequeno índio. Podemos traduzir dessa forma simples. E o processador, quando ele vai colocar esses números, né? Ou esse número, ou, na verdade, são 4 números, né? Cada número de um byte. Tá? 0A, 21, 69 e 45, cada um desses ocupa um byte. Tá? Porque são números entre 0 e 255. Bom, só continuando aqui, olha. Bom, aí a gente viu que ele colocou 4. Tudo bem, tá claro aqui. Agora que começou a brincadeira, né? Sim, olha, essa aqui é a linha 20. Então, agora que a gente tem que prestar atenção, quanto que ele vai colocar em EDX? Ele vai colocar 16 ou ele vai colocar 4? Ele colocou na memória os 4 bytes. Né? Ele desenhou lá, naqueles 16 bytes reservados, e nos 4 primeiros ele preencheu com E, I, ponto de exclamação e barra N, que é o caractere de line feed. Então vamos para o próximo passo. Ou, de novo, aqui, SI. Tá. Então, de novo, ele coloca 4 lá no EAX, tudo bem? Ele está dizendo, olha, agora a syscall é a número 4, é a de escrita. De novo, né? Porque a primeira vez também foi isso. Aí vamos lá. Não alterou nada, né? Veja aqui, ó. Vamos para o próximo. Tá, não alterou porque ele colocou 1 novamente em EBX, né? Que é o standard out. Agora vai começar a brincadeira. Vamos lá. SI. Agora ele vai colocar um endereço, né? Que é essa linha 23 agora. Ó. Ele está colocando esse endereço S2, que a gente viu que é o endereço de S1 mais 4 posições, por isso que o final é 4. Ele coloca esse endereço aqui, ó, do S2 agora. Ok? Muito bem. Então vamos para o próximo. Agora, olha que interessante. Né? Olha quanto ele colocou em EDX. 10 em hexadecimal é 16. Tá? Então ele não colocou 4, ele colocou 16 mesmo. Olha. E por que 16? Né? Deixa eu até separar aqui. 16. Por quê? Porque são os 16 bytes reservados. Tá, então vamos ver. A gente já viu, mas vamos ver de novo como ele vai imprimir. O que ele vai imprimir? Então ele colocou 10 aqui, 10 em hexa, né? 16. Agora vai chamar a syscall. De novo,
eu escrevendo no lugar errado, pessoal. É aqui, ó. Né? Tá vendo? E aqui ele mostra 16 mesmo, olha. Que é o 16 aqui são o resultado aqui é sempre em decimal. Inclusive a memória, olha. Lembra? A memória está em hexa. Esse valor, aliás, todos os valores aqui são em hexadecimal. E aqui do lado, né, nessa saída aqui sempre decimal. Então confirmou. Agora vai, e aí ele chamou a interrupção, ou fez, ele interrompeu para chamar a Syscall. Agora o próximo. Tá. Aí chegou na linha 27 aqui, ó. Ele está colocando no registrador acumulador, né, que é o A, é o EAX, ele está colocando 1, que é o número da Syscall de saída, certo? E por enquanto não altera nada por aqui. Então vamos ver o próximo passo. Olha a coisa interessante aqui. Antes de passar para o próximo passo, vocês lembram que no passo anterior ele tinha colocado 4 aqui para a escrita. Quando ele faz a interrupção, ele colocou 16. Então, quando retorna, né, no retorno da interrupção, que é a chamada ao kernel para executar lá a função, no caso a syscall, ele traz o número de bytes. Nesse caso, bytes reservados, não os bytes efetivamente escritos, mas os reservados. Vamos só olhar lá na frente, lá no início. Deixa eu ver aqui. É depois da interrupção, né? Então, peraí, vamos olhar. Logo depois da primeira interrupção. Aqui, ó. Ele devolveu 4. No caso, por que ele devolveu 4? Porque ele escreveu 4 bytes. Né? Que eram os 4 bytes já definidos, né? Tá? E aqui, ele, embora ele tenha escrito, e você vai ver na saída, ele escreveu isso, ó. Ele escreveu 4 bytes, mas ele retornou 16. Então, no caso das variáveis, aqui o retorno não é dos bytes escritos, e sim dos bytes reservados. Olha que interessante. Vamos para a próxima instrução. Aí ele coloca. Veja, agora ele retornou um. É melhor, desculpa, não retornou, né? Ele colocou um em EBX, olha. Sim, mas retornou também o EAX, olha. Né? Perdão, de novo, não, desculpa. Ele colocou, ele já tinha colocado um, né, no passo anterior, aqui em EAX. E agora ele vai colocar zero, agora ainda não apareceu. Vai colocar zero aqui em EBX, quer ver? Ó? Olha aqui, ó. Colocou zero. Né? E agora, na última interrupção, vamos ver o que acontece. Acho que ele vai simplesmente sair, ó. Terminou. Sair, o processo terminou, né? Saiu normalmente. Essa mensagem aqui. Então, acabou o mistério. Aqui, mas o mais interessante é isso. Deixa eu sair daqui, ó. Embora. Vamos rodar, né? Ponto barra aula. Olha aqui, ó. Ele escreve só 4 bytes. Ele não escreve 16 bytes. Por quê? Na verdade, quando ele faz essa reserva, né, o sistema, o processador, automaticamente coloca zero. Na verdade, não é o processador, né?
o ligador, né, o montador e o ligador, né? Eles colocam zero na, naquela região. Né? Ela não fica vazia, ela fica cheia de zeros. Só que o zero ele não é imprimível, por isso que só imprime realmente o que é imprimível, ou seja, o que é visível, né? Tá? O caractere nulo não é visível, então nada é impresso. Né? Se fosse um outro valor diferente de zero, automaticamente colocado aqui com defeito a reserva, aí ia aparecer, né? Lógico, se esses valores fossem visíveis, né? Referentes a caracteres visíveis, eles iam aparecer. Então aqui tem seriam né, aqui nós temos, né, depois que nós atribuímos aqui com essa string esses 4 caracteres, mais 12 caracteres nulos, porque o espaço é de 16. Tinha 16 zeros lá. Aí, quando a gente fez a atribuição, nos 4 primeiros a gente mudou de 0 para E, depois I, depois ponto de exclamação e depois caractere de nova linha, o line feed. O resto continua sendo 0, que não é visível na impressão. Ok? Muito bem. Vamos. Então, basicamente, a gente tirou aquela dúvida. Então, aqui realmente é 16. Né? Vamos voltar aqui ao nosso programa. Podemos salvar sem problema nenhum, né? E aí, nós vamos criar para a nova aula o aula 20. Nós vamos criar agora, fazer algumas modificações, mas vamos usar e editar na próxima aula, mas completamente, né? Então vamos lá, no arquivo novo, né? Aula 20.asm. Pronto. E agora eu vou pegar o conteúdo atual. Vamos colar no novo arquivo. Fechamos o Explorer, fechamos o arquivo da aula anterior. E aqui o que a gente pode fazer? Pequenas modificações, é bem rápido. Eu vou deixar a diretiva nessa posição em que está mesmo. Na segunda linha, eu vou colocar o global com um tab aqui, olha, espaçado. Daqui a pouco eu explico o porquê. Pronto. Os rótulos, né, e as constantes eu vou deixar nessa posição mesmo. Então, assim, assim. Vamos ver como fica. Talvez a ideia é visualmente ficar um pouquinho mais organizado o nosso código. Aqui é a mesma coisa. Tá. Por que eu estou fazendo isso daí? Normalmente, o código em assembly ele tem até 4 partes, digamos. Né? Imagine que seja uma tabela com colunas. Né? E aí os títulos das colunas seriam mais ou menos o seguinte. Eu vou colocar aqui embaixo. Olha. Label. Né? Então, todo rótulo logo na primeira coluna. Então, olhando aqui na parte de código, veja, na primeira coluna, apenas os rótulos, o label aqui. Ó. Tá. Na seção data e na seção BSS, também, olha, rótulo. E no caso, a constante que eu estou a macro aqui, tá? Quando esse EQU significa que eu tô dizendo assim que esse nome aqui equivale a esse valor aqui. No caso, o resultado
dessa operação aqui de aritmética, né? De menos, né? Subtração. Mas a ideia é o seguinte: então a primeira coluna seria os rótulos, né? Que eles são facultativos também, né? Na verdade, a rigor, eles pode não haver rótulos, talvez com exceção do start, tá? Porque se eu não definir variáveis aqui, ou seja, se eu não definir dados inicializados e nem bloco de memória, né, para os dados não inicializados, eu não vou ter rótulo. Depois a gente tem os chamados opcodes, que são as instruções, né? E as pseudo-instruções também, como db, né? Eu posso até vou recuar de ou recuamos um pouco mais aqui. Vou fazer o seguinte. Aí, está mais recuado agora, tudo bem? Aqui, olha. É um pouco de perfumaria, tá? Não vai alterar o resultado, tá, pessoal? Só para mostrar a estrutura de um código-fonte. Coisa que, na verdade, seria lá da nossa primeira aula. Não sei se nós abordamos isso, mas vale recordar. Então, aqui são os opcodes, certo? Ou os pseudocodes, né? As pseudo-instruções, que é DB, EQU, section também, res, né? Resb, né? Ok? EQU, enfim, tudo isso aqui. Então são aí aqui move, né? E aí depois os operandos. Um ou mais, vou pôr operandos aqui, separado por vírgulas. Ok? Quando é mais de um, separa por vírgula. Tá? Quem são os operandos aqui? Ó? No caso, esse 16 é operando. Então, peraí, deixa eu. Esse aqui é operando. Olha. É como se fosse o argumento. Né? Olha. E aí a gente modificaria também assim, olha. Ok? E aí, a quarta coluna seria a coluna dos comentários. Tá? Então, comments, né? Os comentários. Sempre inicializadas pelo ponto e vírgula. Tudo bem? Então tá aí. Deixa eu só para organizar aqui também, colocar na mesma coluna. Pronto. Tá? Então, aqui a gente tem dois operandos, ó, EAX e SQLite, aqui também, aqui também. Aqui nós temos um operando só, né, para a interrupção. Aqui, de novo, dois operandos. Né? Sempre quando há uma vírgula, são dois operandos. Tudo bem? Então, tá. A gente vai continuar a fazer modificações muito interessantes, tá? Só que só na próxima aula. Combinado? Tá bom. Qualquer dúvida, fiquem à vontade e um abraço. Até a próxima.